O cheiro da decomposição misturava-se com o incenso queimado nas pedras frias da Basílica de São João de Latrão. As vestes pontificiais, outrora símbolos de poder divino, pendiam agora como trapos sombrios sobre ossos amarelados que um dia sustentaram a dignidade papal. Ali, naquele janeiro gélido de 897, o que restava de Papa Formoso enfrentava seu julgamento final, não diante de Deus, mas diante dos homens que haviam profanado sua sepultura 9 meses após sua partida desta vida. O silêncio da Basílica era quebrado apenas pelo ranger das correntes que mantinham ereto aquele espetáculo macabro, enquanto o Papa Estevão VI, com olhos ardentes de ódio e vingança, proferia acusações contra um morto que não podia se defender. O ar pesado carregava não apenas o odor da morte, mas o peso de uma corrupção espiritual que penetrava até os ossos daqueles que assistiam àquele teatro grotesco. Como chegou a tal ponto de degradação moral a mais alta autoridade da cristandade? Como pôde a Igreja de Cristo testemunhar tal profanação de seus próprios sacramentos? Para compreender a tragédia que se desenrolava naqueles momentos terríveis, é preciso retroceder às décadas que antecederam aquele espetáculo dantesco, quando Formoso ainda respirava e seus olhos brilhavam com a esperança de servir fielmente ao Vigário de Cristo na Terra. Nascido por volta do ano 816, numa Roma ainda impregnada pelos vestígios do antigo império e já marcada pelas cicatrizes das invasões bárbaras, Formoso cresceu numa época em que a Igreja Católica lutava para estabelecer sua autoridade temporal sobre os fragmentos do mundo romano. Desde criança, demonstrou uma inteligência aguda e uma devoção genuína que impressionavam os clérigos de sua época. Sua família, modesta mas respeitável, reconheceu precocemente os sinais de uma vocação especial naquele jovem de olhar penetrante e maneiras corteses. Os primeiros anos de sua formação eclesiástica transcorreram nos mosteiros romanos, onde o jovem Formoso absorvia não apenas os conhecimentos teológicos, mas também as complexas dinâmicas políticas que governavam a Santa Sé. Era uma época em que a linha entre o sagrado e o profano se tornava cada vez mais tênue, e onde os papas precisavam ser simultaneamente pastores espirituais e hábeis políticos. O cheiro dos pergaminhos antigos misturava-se com o aroma das velas de cera de abelha, que iluminavam as celas monásticas, onde Formoso passava longas horas estudando os textos patrísticos e as decisões conciliares. Suas mãos delicadas, que um dia segurariam o báculo papal, moviam-se graciosamente sobre as páginas manuscritas, absorvendo cada palavra com a sede de conhecimento que caracterizava os verdadeiros homens de Deus. Sua ascensão na hierarquia eclesiástica foi meteórica. Ordenado diácono ainda jovem, logo chamou a atenção do Papa Nicolau I, conhecido pela firmeza com que defendia as prerrogativas papais contra as interferências do poder secular. Formoso demonstrava uma eloquência natural que encantava tanto os fiéis simples quanto os eruditos da cúria romana. Sua voz, clara e melodiosa, ecoava pelas naves das basílicas romanas como um instrumento divino capaz de tocar os corações mais endurecidos. Quando falava sobre os mistérios da fé, seus gestos eram precisos e seus olhos irradiavam uma convicção que parecia brotar das profundezas de sua alma. Mesmo aqueles que discordavam de suas posições teológicas reconheciam a sinceridade de suas convicções e a pureza de suas intenções. O Papa Nicolau I, reconhecendo as qualidades excepcionais do jovem clérigo, decidiu elevá-lo rapidamente na hierarquia. Em 864, com apenas 48 anos, Formoso foi consagrado bispo de Porto, uma diocese suburbicária de Roma que tradicionalmente servia como trampolim para cargos mais elevados na Igreja. A cerimônia de consagração episcopal realizou-se numa manhã dourada de primavera, quando o sol mediterrâneo banhava as pedras milenares da Cidade Eterna, com uma luz que parecia abençoar aquele momento solene. O cheiro das flores silvestres que ornamentavam o altar misturava-se com o incenso litúrgico, criando uma atmosfera de transcendência que elevava os corações dos presentes. Formoso ajoelhou-se diante do altar-mor, sentindo o peso das mãos
episcopais sobre sua cabeça e a unção sagrada que o marcaria para sempre como sucessor dos apóstolos. Como bispo de Porto, Formoso demonstrou qualidades administrativas e pastorais que o distinguiam entre seus pares. Sua diocese, embora pequena, tornou-se um modelo de organização eclesiástica e fervor religioso. Ele visitava pessoalmente as paróquias mais distantes, caminhando por estradas empoeiradas, sob o sol escaldante do verão romano ou enfrentando as chuvas geladas do inverno. Suas vestes simples contrastavam com a riqueza ostentatória de muitos prelados da época, e sua mesa frugal era compartilhada com os pobres que batiam à porta do palácio episcopal. Os fiéis de Porto logo aprenderam a reconhecer o som de seus passos firmes, ecoando pelos corredores de pedra da catedral, sempre acompanhado pelo murmúrio de suas orações privadas. Sua reputação de homem íntegro e pastor dedicado chegou rapidamente aos ouvidos do Papa João VIII, sucessor de Nicolau I, que enfrentava desafios políticos ainda mais complexos. A Europa estava em ebulição. Os normandos atacavam as costas, os sarracenos ameaçavam o sul da Itália, e os reis francos disputavam a herança carolíngia com uma violência que manchava de sangue os campos de batalha. A Igreja precisava de homens capazes de navegar nessas águas turbulentas sem perder de vista sua missão espiritual. João VIII viu em Formoso exatamente o tipo de prelado de que necessitava: erudito sem ser pedante, firme sem ser inflexível, político sem ser oportunista. Foi assim que, em 869, o Papa João VIII confiou a Formoso uma das missões mais delicadas de sua época: viajar aos reinos búlgaros para estabelecer a supremacia romana sobre aquelas terras recentemente cristianizadas que oscilavam entre a influência de Roma e a de Constantinopla. A viagem seria longa e perigosa, atravessando territórios controlados por diferentes potentados que nem sempre viam com bons olhos a presença de emissários papais. Formoso aceitou a missão com a seriedade de quem compreende estar servindo não apenas ao Papa, mas ao próprio Cristo. A jornada pelos Balcãs revelou aspectos do caráter de Formoso que permaneceriam com ele até o fim de seus dias. Enfrentando as dificuldades da estrada com paciência estoica, ele demonstrava uma resistência física e moral que impressionava seus companheiros de viagem. Quando as mulas tropeçavam nas trilhas rochosas das montanhas, ou quando as tempestades os obrigavam a buscar abrigo em cabanas miseráveis, Formoso mantinha a serenidade e encorajava os outros com palavras de fé e esperança. Sua voz calma cortava o uivo do vento como uma âncora espiritual, lembrando a todos que estavam a serviço de uma causa maior que suas próprias comodidades. Na Bulgária, Formoso encontrou um povo em transição religiosa, dividido entre tradições pagãs ancestrais e a nova fé cristã. Os odores dos sacrifícios ainda fumegavam em altares rurais, enquanto os sinos das primeiras igrejas começavam a ecoar pelos vales montanhosos. Era um mundo em formação, onde cada conversão representava uma vitória espiritual conquistada palmo a palmo contra séculos de superstição. Formoso trabalhou incansavelmente para estabelecer uma hierarquia eclesiástica sólida, ordenando sacerdotes locais e fundando paróquias que serviriam como faróis da fé cristã naquelas terras distantes. Suas negociações com o Khan Boris I da Bulgária exigiram toda sua habilidade diplomática. O soberano búlgaro, recentemente convertido ao cristianismo, oscilava entre Roma e Constantinopla, conforme suas necessidades políticas. Formoso compreendeu que não bastava apresentar argumentos teológicos. Era preciso demonstrar que a aliança com Roma oferecia vantagens práticas para a consolidação do poder búlgaro. Durante longas noites de negociação, iluminadas apenas por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra dos palácios búlgaros, Formoso exercitou sua paciência e sua sagacidade, cedendo em questões menores para obter vitórias em pontos essenciais. O sucesso de sua missão na Bulgária elevou ainda mais a reputação de Formoso na Cúria Romana. Quando retornou a Roma em 872, foi recebido como um herói da fé, aquele que havia garantido a supremacia romana sobre territórios estratégicos que poderiam ter sido perdidos para Bizâncio.
O Papa João VIII o acolheu com honras especiais, reconhecendo publicamente seus méritos e elevando-o ao colégio dos cardeais. A cerimônia de imposição do barrete cardinalício realizou-se numa tarde dourada de outono, quando as folhas amareladas dos plátanos romanos caíam suavemente sobre os degraus da Basílica de São Pedro, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de glória eclesiástica. Como cardeal, Formoso tornou-se um dos conselheiros mais próximos do Papa, participando ativamente das decisões que moldavam o destino da cristandade. Sua voz era respeitada nos consistórios, onde se discutiam desde questões teológicas complexas até estratégias políticas para enfrentar as ameaças que se multiplicavam em todas as fronteiras do mundo cristão. O cheiro da cera derretida das velas que iluminavam essas reuniões secretas impregnava-se em suas vestes, como se fosse o aroma da própria responsabilidade que carregava sobre os ombros. Contudo, foi justamente sua crescente influência que plantou as primeiras sementes da tragédia que o aguardava. Outros cardeais, menos virtuosos, mas igualmente ambiciosos, começaram a vê-lo como um obstáculo em seus próprios planos de ascensão. As facções que sempre dividiram a Cúria Romana voltaram sua atenção para aquele homem íntegro, cuja popularidade crescia dia após dia. Sussurros maliciosos começaram a circular pelos corredores do Palácio de Latrão, questionando sua ortodoxia teológica ou insinuando irregularidades em sua administração diocesana. Era o início de uma campanha de difamação que ganharia força com o tempo e que eventualmente se tornaria mortal. A situação complicou-se ainda mais quando surgiram as primeiras divergências entre Formoso e o Papa João VIII sobre questões de política externa. Enquanto o Papa preferia uma abordagem mais conciliatória com o Império Bizantino, Formoso defendia uma postura mais firme em defesa das prerrogativas romanas. Essas diferenças, inicialmente mantidas no âmbito privado dos consistórios, eventualmente vieram à tona e foram exploradas pelos inimigos de Formoso, como sinais de insubordinação ou mesmo de heresia. O clima de desconfiança que se instalou na Cúria Romana era palpável, como um aroma acre que contaminava até mesmo as celebrações litúrgicas mais solenes. Em 876, as tensões atingiram um ponto crítico quando João VIII decidiu convocar um sínodo para examinar certas irregularidades alegadas na administração de Formoso. A acusação principal era de que ele havia abandonado sua diocese de Porto sem autorização papal para se dedicar a outras atividades. Era uma acusação tecnicamente válida, mas que ignorava o fato de que todas as viagens de Formoso haviam sido realizadas a pedido explícito do próprio Papa. A hipocrisia da situação era evidente para todos os observadores imparciais, mas a política eclesiástica seguia suas próprias lógicas, frequentemente distantes da justiça e da verdade. O sínodo reuniu-se numa manhã nebulosa de inverno, quando o frio cortante penetrava até mesmo as grossas paredes da basílica onde se realizavam as sessões. Formoso compareceu vestido com suas melhores vestes cardinalícias, mas seu rosto já mostrava os primeiros sinais do desgaste que viria a caracterizar seus últimos anos. Seus olhos, outrora brilhantes de esperança e determinação, começavam a refletir a tristeza de quem descobria que a instituição a qual havia dedicado sua vida era capaz de traições e injustiças. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, mas algo em seu espírito começou a se quebrar naqueles dias sombrios. As sessões do sínodo prolongaram-se por semanas, durante as quais Formoso defendeu-se com a eloquência e a erudição que sempre o caracterizaram. Seus argumentos eram sólidos, suas citações canônicas precisas, sua lógica irrefutável. Mas a política havia contaminado o processo e seus acusadores não estavam interessados na verdade, mas apenas em sua destruição. A cada dia que passava, o cerco se fechava mais, e Formoso percebia que suas chances de escapar ileso daquela armadilha diminuíam progressivamente. O cheiro do medo começou a misturar-se com o incenso das celebrações litúrgicas, criando uma atmosfera opressiva que pesava sobre todos os presentes. A sentença,
quando finalmente chegou, foi devastadora. Formoso foi declarado culpado de abandono de sede e deposto de todas as suas dignidades eclesiásticas. Mais cruel ainda, foi excomungado e banido de Roma, proibido de exercer qualquer função clerical. A leitura da sentença ecoou pelas abóbadas da basílica como um dobre fúnebre, e Formoso ouviu cada palavra com a serenidade de quem aceita o martírio. Suas mãos, que tremeram ligeiramente ao receber o documento que formalizava sua condenação, logo se firmaram novamente na certeza de sua inocência diante de Deus. O exílio foi talvez a prova mais dura que Formoso enfrentou em toda a sua vida. Expulso de Roma como um criminoso comum, ele partiu numa manhã chuvosa de primavera, carregando apenas uma pequena bagagem e a certeza de que estava sendo punido por crimes que não cometera. A chuva batia em seu rosto como lágrimas do céu, e o som de seus passos ecoando pelas pedras molhadas da Via Ápia parecia um lamento que se estendia por toda a planície romana. Atrás dele, as cúpulas de Roma desapareciam na bruma matinal, talvez para sempre. Durante os anos do exílio, Formoso encontrou refúgio na corte do imperador Carlos, o Gordo, que o acolheu com a generosidade devida a um homem injustiçado. Mas a vida na corte francesa não conseguia apagar a saudade de Roma e a dor da injustiça sofrida. Formoso dedicou-se ao estudo e à oração, preparando-se espiritualmente para o que quer que o futuro lhe reservasse. Suas noites eram longas vigílias durante as quais meditava sobre os mistérios da providência divina e sobre os caminhos tortuosos pelos quais Deus conduz seus eleitos. O silêncio dos mosteiros franceses, onde às vezes se hospedava, contrastava dramaticamente com o burburinho da Roma que havia deixado para trás. Foi durante esse período de exílio que Formoso desenvolveu algumas de suas reflexões teológicas mais profundas. Privado do exercício ativo do ministério episcopal, ele voltou-se para a contemplação e para a produção intelectual. Seus escritos desse período, infelizmente perdidos, tratavam da relação entre a justiça humana e a justiça divina, tema que sua própria experiência havia tornado dolorosamente relevante. Aqueles que o conheceram durante o exílio testemunharam uma transformação gradual em sua personalidade. Mantendo a mesma integridade moral de sempre, ele desenvolveu uma profundidade espiritual que só o sofrimento pode proporcionar. A morte do Papa João VIII em 882 abriu novos horizontes para Formoso. Seu sucessor, o Papa Marinho I, tinha uma visão diferente sobre o caso e, pressionado por personalidades influentes que reconheciam a injustiça cometida, decidiu rever a condenação. A reabilitação de Formoso foi gradual e cuidadosa, mas firme. Primeiro vieram a anulação da excomunhão e a autorização para retornar a Roma. Depois, a restauração de suas dignidades cardinalícias e, finalmente, o reconhecimento público de que havia sido vítima de uma conspiração política disfarçada de processo canônico. O retorno a Roma foi triunfal. A população, que sempre havia admirado Formoso por sua integridade e dedicação pastoral, recebeu-o com demonstrações espontâneas de alegria e apoio. O som dos sinos ecoando por toda a cidade eterna anunciava não apenas o retorno de um cardeal injustiçado, mas também a vitória da justiça sobre a calúnia. Formoso caminhava pelas ruas familiares com passos mais lentos que outrora, marcado pelos anos de sofrimento, mas com o espírito fortalecido pela provação. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Reintegrado ao colégio cardinalício, Formoso retomou suas funções com a mesma dedicação de antes, mas com uma sabedoria adicional adquirida no sofrimento. Sua experiência de injustiça e exílio havia lhe ensinado lições preciosas sobre a natureza humana e sobre os mecanismos do poder eclesiástico. Ele compreendia agora melhor que nunca como a política pode corromper até mesmo as instituições mais sagradas e como é necessária vigilância constante para preservar a pureza da missão evangelizadora da Igreja. Os últimos anos do século IX foram marcados por uma sucessão rápida de papas, reflexo da instabilidade política que caracterizava a época. Marinho I
morreu após pouco mais de 1 ano de pontificado. Seu sucessor, Adriano III, teve um reinado ainda mais breve. Estevão V conseguiu manter-se no trono de Pedro por alguns anos, mas também sucumbiu às pressões e às intrigas que minavam constantemente a autoridade papal. Era como se a própria sé de Pedro estivesse amaldiçoada, incapaz de proporcionar a seus ocupantes a estabilidade necessária para o exercício efetivo de sua missão espiritual. Em meio a essa instabilidade, a figura de Formoso ganhava cada vez mais projeção. Sua experiência, sua integridade provada nas adversidades e sua competência administrativa faziam dele uma opção natural para ocupar a cátedra de São Pedro quando chegasse o momento oportuno. Os cardeais que haviam conspirado contra ele anos antes estavam mortos ou haviam perdido influência, substituídos por uma nova geração que reconhecia seus méritos. A própria Igreja parecia preparar-se para oferecer-lhe a reparação suprema, a tiara papal que representaria o reconhecimento definitivo de sua inocência e de suas virtudes. A morte do Papa Estevão V em setembro de 891 criou finalmente a oportunidade que muitos esperavam. O conclave que se reuniu para eleger seu sucessor enfrentou as pressões habituais das facções políticas romanas, mas dessa vez havia um candidato que se destacava claramente dos demais. Formoso havia demonstrado, ao longo de décadas de serviço, que possuía todas as qualidades necessárias para liderar a Igreja numa época tão difícil. Sua eleição, quando finalmente se concretizou, foi recebida com alívio e esperança por todos aqueles que desejavam ver a Igreja recuperar sua dignidade e sua autoridade moral. A coroação papal de Formoso realizou-se numa manhã luminosa de outubro, quando o outono romano pintava de dourado as folhas dos plátanos que sombreavam os átrios das basílicas. O cheiro das flores que ornamentavam o altar misturava-se com o incenso litúrgico, criando uma atmosfera de festa e solenidade que há muito tempo não se via em Roma. Quando a tiara papal foi colocada sobre sua cabeça, Formoso sentiu o peso não apenas daquele símbolo material, mas de toda a responsabilidade que recaía sobre seus ombros. Seus olhos, umedecidos pela emoção, refletiam a luz das velas como espelhos da alma, que finalmente encontrava sua realização suprema. O pontificado de Formoso começou sob os melhores auspícios. Sua primeira encíclica, dirigida a toda a cristandade, era um apelo à unidade e à renovação espiritual que tocou profundamente os corações dos fiéis. Sua administração pontifical caracterizou-se pela prudência financeira, pela reforma dos costumes clericais e pela defesa intransigente da ortodoxia católica contra as heresias que periodicamente ameaçavam a pureza da fé. Os pobres de Roma logo descobriram que tinham no novo Papa um protetor generoso, que não hesitava em abrir os tesouros da Igreja para socorrer os necessitados. Mas a estabilidade e a prosperidade do pontificado de Formoso despertaram inevitavelmente a inveja e a hostilidade daqueles que prosperavam na desordem e na corrupção. As famílias aristocráticas romanas, acostumadas a manipular papas fracos para seus próprios interesses, descobriram em Formoso um adversário formidável que não se deixava intimidar nem corromper. Suas reformas administrativas atingiram interesses consolidados, e sua integridade moral constituía uma censura implícita aos costumes dissolutos de muitos clérigos e leigos influentes. A oposição a Formoso cristalizou-se em torno da família dos Spoletos, uma das mais poderosas dinastias da aristocracia italiana, que controlava extensos territórios no centro da península e que ambicionava estender sua influência também sobre o Estado pontifical. Guido de Spoleto e seu filho Lamberto consideravam-se os verdadeiros senhores da Itália e não toleravam a independência de um papa que se recusava a ser seu fantoche. A tensão entre o Vaticano e Spoleto crescia dia a dia, alimentada por incidentes menores que se acumulavam como lenha seca, esperando uma fagulha para se transformar em incêndio. O conflito explodiu quando Formoso se recusou a coroar Lamberto como imperador do Ocidente, dignidade que os Spoletos consideravam sua por direito hereditário.
A coroação imperial era prerrogativa exclusiva do Papa, e Formoso não estava disposto a conferir legitimidade religiosa a um pretendente que considerava indigno. Lamberto havia se tornado conhecido por sua crueldade e por seus excessos, e entregar-lhe a coroa imperial seria como entregar o cordeiro aos lobos. A recusa papal foi comunicada numa audiência tempestuosa, durante a qual Lamberto ameaçou abertamente usar a força para obter o que considerava seu direito. A resposta dos espoletos não tardou. Tropas armadas começaram a concentrar-se nos arredores de Roma, e agentes da família infiltraram-se na cidade para preparar uma eventual ocupação militar. O clima de terror que se instalou na capital da cristandade era palpável. Os fiéis evitavam sair às ruas após o pôr do sol. Os comerciantes escondiam suas mercadorias com medo do saque, e até mesmo os clérigos celebravam as missas com pressa, temendo ser surpreendidos pela violência. Roma parecia uma cidade sitiada, onde cada sombra poderia esconder um inimigo, e cada ruído noturno poderia anunciar o início do massacre. Formoso enfrentou essa situação limite com a coragem de um mártir e a prudência de um estadista experiente. Compreendendo que não tinha forças militares suficientes para resistir a um ataque direto, decidiu buscar ajuda externa. Seus emissários partiram secretamente para a França, levando cartas urgentes ao rei Carlos, o Simples, pedindo intervenção militar para proteger a independência da Santa Sé. Era uma jogada arriscada, que poderia ser interpretada como traição pelos italianos. Mas Formoso preferia enfrentar a acusação de estar aliado aos franceses a submeter-se aos espoletos. Enquanto aguardava a resposta francesa, Formoso intensificou suas orações e penitências, preparando-se espiritualmente para qualquer eventualidade. Suas noites transformaram-se em longas vigílias, durante as quais meditava sobre a paixão de Cristo e sobre o destino dos mártires que haviam dado suas vidas pela fé. O silêncio de seu oratório privado era quebrado apenas pelos sussurros de suas orações e pelo bater de seu coração, que parecia ecoar como um tambor fúnebre anunciando a aproximação do fim. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, mas seu corpo começava a mostrar os sinais do desgaste causado pela tensão constante. A morte súbita de Lamberto de Spoleto, em outubro de 898, pareceu inicialmente resolver a crise. O jovem príncipe, que havia ameaçado a independência papal, sucumbiu a uma febre repentina que os médicos da época não souberam diagnosticar nem curar. Sua morte foi interpretada por muitos como um castigo divino pela impiedade demonstrada contra o vigário de Cristo. E Formoso chegou a nutrir esperanças de que a providência havia intervido para proteger a igreja. Mas a alegria foi prematura. A morte de Lamberto apenas transferiu o ódio dos espoletos para o próprio Papa, que passou a ser considerado responsável pela desgraça que se abatera sobre a família. A viúva de Lamberto, a Geltrude, uma mulher de caráter férrico e ambições desmedidas, assumiu a liderança da facção antipapal com uma determinação que superava até mesmo a de seu falecido marido. Ela considerava Formoso diretamente responsável pela morte de Lamberto, fosse por ter-lhe negado a coroação imperial que desejava, fosse por ter invocado maldições divinas contra ele. Sua sede de vingança transformou-se numa obsessão que consumiria os últimos meses de vida do pontífice e que continuaria a fazer vítimas mesmo após sua morte. Os meses finais do pontificado de Formoso foram marcados por uma tristeza profunda que se refletia em seu semblante e em seus gestos. Aquele homem que havia enfrentado com serenidade o exílio e a perseguição parecia agora curvado sob o peso de pressões que não conseguia mais suportar. Suas homilias dominicais, outrora eloquentes e inspiradoras, tornaram-se melancólicas meditações sobre a fragilidade da condição humana e sobre a inevitabilidade da morte. Os fiéis que o ouviam ficavam comovidos pela profundidade espiritual de suas palavras, mas também preocupados com os sinais evidentes de que sua saúde física e mental se deteriorava rapidamente. O inverno de 895-896 foi particularmente rigoroso em Roma.
As chuvas geladas açoitavam as ruas empedradas, e o vento norte soprava pelas colinas com uma fúria que parecia presagiar desgraças futuras. Formoso, sempre frágil de constituição, começou a sofrer de uma tosse persistente que se agravava durante as longas cerimônias litúrgicas. Suas mãos, outrora firmes ao segurar o báculo papal, tremiam visivelmente quando abençoava os fiéis, e sua voz, que havia encantado multidões, reduziu-se frequentemente a um sussurro rouco que apenas os mais próximos conseguiam ouvir. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. A Quaresma de 896 foi para Formoso um período de purificação espiritual que se assemelhava aos 40 dias de Cristo no deserto. Ele multiplicou os jejuns e as penitências, como se pressentisse que se preparava para a última Páscoa de Míntense, sua vida terrena. Suas vigílias noturnas prolongavam-se até as primeiras horas da manhã, e aqueles que tinham acesso ao palácio papal frequentemente o encontravam prostrado diante do crucifixo de seu oratório, absorto em orações que pareciam transportá-lo para além do mundo material. O cheiro da cera das velas que o acompanhavam nessas vigílias impregnava suas vestes como um perfume de santidade que prenunciava sua próxima partida. A celebração da Páscoa de 896 foi particularmente tocante. Formoso, apesar de sua evidente fraqueza física, insistiu em presidir pessoalmente todas as cerimônias da Semana Santa. Na Quinta-feira Santa, quando lavou os pés de 12 pobres romanos, suas lágrimas misturaram-se com a água da bacia, como se ele revivesse os gestos de Cristo com uma intensidade emocional que comovia todos os presentes. No Sábado Santo, durante a longa vigília, Pascal, sua voz trêmula, entoou o Exulté com uma emoção que fazia pressentir que aquela seria sua última proclamação da ressurreição do Senhor. Quando abençoou os fiéis na manhã de Páscoa, muitos juraram depois ter visto um halo de luz envolvendo sua figura, como se ele já participasse da glória celeste. Os últimos dias de Formoso transcorreram numa atmosfera de serenidade melancólica. Ele parecia haver encontrado a paz interior que tanto havia buscado, e seus gestos adquiriram uma lentidão solene que sugeria alguém que se preparava conscientemente para a grande transição. Suas audiências privadas transformaram-se em sessões de aconselhamento espiritual, durante as quais distribuía palavras de sabedoria e de conforto àqueles que o procuravam. Sua mesa, sempre frugal, tornou-se ainda mais simples, como se ele se desfizesse gradualmente dos vínculos materiais que o prendiam a este mundo. Na manhã de 4 de abril de 896, Formoso despertou mais cedo que o habitual, como se uma voz interior o chamasse para os últimos preparativos de sua jornada terrena. O sol primaveril que filtrava pelas janelas góticas de seu apartamento papal banhava seu rosto pálido com uma luz dourada que parecia anunciar a proximidade da eternidade. Ele celebrou sua última missa privada com uma devoção que impressionou até mesmo seu secretário pessoal, homem acostumado à piedade papal, mas que naquele dia presenciou algo que transcendia a rotina litúrgica habitual. Suas mãos, ao erguer a hóstia consagrada, tremiam não de fraqueza, mas de uma emoção mística que o transportava além das limitações da carne. Depois da missa, Formoso retirou-se para seu oratório particular, onde passou as horas finais de sua vida em oração silenciosa. O cheiro das flores que ornamentavam o altar privado misturava-se com o aroma do incenso que queimava constantemente diante do crucifixo de marfim que havia sido presente de um peregrino bizantino. Seus lábios moviam-se imperceptivelmente, sussurrando orações que pareciam uma conversa íntima com o Criador, enquanto seus dedos deslizavam suavemente pelas contas de um rosário que havia pertencido à sua mãe. À tarde, avançava lentamente e com ela se aproximava o momento da grande partida. Por volta das vésperas, os servos do Palácio Papal notaram que o pontífice não havia comparecido ao jantar, quebra inédita de uma rotina que ele mantinha religiosamente. Quando bateram discretamente à porta de seu oratório, não obtiveram resposta. A princípio, hesitaram em interromper o que supunham ser uma sessão prolongada de oração, mas a inquietação cresceu quando o silêncio se prolongou até as primeiras horas da noite.
Finalmente, o secretário papal decidiu entrar no aposento e encontrou Formoso ajoelhado diante do crucifixo, com o rosto sereno voltado para o alto e as mãos postas em oração, como se tivesse adormecido no Senhor durante sua conversa com Deus. A notícia da morte de Formoso espalhou-se rapidamente por Roma, provocando manifestações espontâneas de luto que demonstravam o apreço que o povo nutria por aquele pastor que havia servido com integridade até o fim. Os sinos de todas as igrejas romanas dobraram durante 3 dias consecutivos, e multidões de fiéis desfilaram diante de seu corpo, que foi exposto na Basílica de São Pedro, segundo o protocolo papal. Seu rosto, sereno na morte, conservava a expressão de paz que caracterizara seus últimos dias. E muitos dos que o viram juraram que suas feições irradiavam uma luz sobrenatural que confirmava sua santidade de vida. O funeral de Formoso foi uma das cerimônias mais tocantes que Roma havia presenciado em décadas. Representantes de toda a cristandade compareceram para prestar suas últimas homenagens ao pontífice que havia personificado os mais altos ideais do episcopado católico. O cardeal que presidiu as exéquias, em sua homilia fúnebre, resumiu a vida de Formoso como um exemplo perfeito de fidelidade a Cristo e de serviço desinteressado à Igreja. Suas palavras ecoaram pelas abóbadas da Basílica como um testemunho solene da grandeza moral do homem que ali era sepultado com todas as honras devidas ao vigário de Cristo. O sepultamento realizou-se numa tarde dourada de abril, quando a primavera romana explodia em cores e perfumes que pareciam celebrar a ressurreição eterna daquele que havia partido para a casa do Pai. O túmulo papal, escavado nas catacumbas tradicionais onde repousavam seus predecessores, foi selado com uma lápide de mármore que proclamava simplesmente Formosus Papa, Servus Servorum Dei. Formoso Papa, servo dos servos de Deus. Era o epitáfio mais apropriado para um homem cuja vida inteira havia sido dedicada ao serviço humilde e fiel da causa de Cristo. Mas a morte, que deveria ter encerrado a história de Formoso, tornou-se apenas o prólogo do drama mais terrível que a Santa Sé jamais havia presenciado. A eleição de seu sucessor, Bonifácio VI, foi rapidamente anulada devido às pressões das facções políticas romanas que não estavam dispostas a permitir a continuidade da linha reformista iniciada por Formoso. O novo Papa eleito, Estevão VI, era uma criatura das famílias aristocráticas que haviam combatido Formoso durante todo o seu pontificado, e sua primeira preocupação foi apagar da história oficial qualquer vestígio da obra de seu predecessor. Estevão VI, homem de caráter duvidoso e ambições desmedidas, havia sido elevado à tiara papal precisamente por sua disposição de servir aos interesses daqueles que haviam conspirado contra Formoso. Sua eleição fora marcada por irregularidades que escandalizaram os observadores mais atentos, mas a força das armas silenciou as vozes que ousaram protestar. Roma, que havia chorado a morte de Formoso, assistiu agora em silêncio aterrorizado à ascensão de um homem que personificava tudo aquilo que o Papa falecido havia combatido: a corrupção, a simonia, a subordinação do sagrado aos interesses políticos mundanos. Os primeiros meses do pontificado de Estevão VI foram marcados por uma série de decisões que visavam sistematicamente destruir o legado de Formoso. Suas nomeações episcopais foram anuladas, seus decretos foram revogados, que até mesmo as ordenações sacerdotais por ele realizadas foram declaradas inválidas. Era como se Estevão VI pretendesse apagar da história da Igreja qualquer vestígio da passagem de seu predecessor, numa tentativa desesperada de legitimar sua própria usurpação do trono papal. Mas todas essas medidas, por mais drásticas que fossem, não conseguiam satisfazer completamente a sede de vingança daqueles que haviam colocado Estevão VI no poder. Foi então que a Geltrude, a viúva de Lamberto de Spoleto, sugeriu a ideia mais monstruosa que a mente humana já havia concebido no âmbito da política eclesiástica. Se Formoso não podia mais ser punido em vida, que fosse julgado na morte.
Se sua obra não podia ser completamente anulada por decretos, que sua própria legitimidade papal fosse questionada post-mortem através de um julgamento que exporia sua suposta indignidade diante de toda a cristandade. A proposta era tão absurda e sacrílega que inicialmente nem mesmo Estevão VI ousou considerá-la seriamente. Mas a pressão constante de seus aliados políticos e a promessa de benefícios materiais substanciais acabaram por convencê-lo a perpetrar o impensável. A decisão de exumar o corpo de Formoso e submetê-lo a julgamento foi tomada numa reunião secreta realizada no palácio de uma das famílias aristocráticas que controlavam Roma. Os participantes dessa conspiração sacrílega eram homens que haviam perdido qualquer senso de decência ou de respeito pelo sagrado, movidos unicamente pela ganância e pela sede de poder. O plano foi elaborado nos mínimos detalhes. O corpo seria exumado secretamente durante a noite, vestido com as vestes pontificiais e colocado num trono na basílica para ser formalmente acusado e julgado como se estivesse vivo. Era uma farsa tão grotesca que desafiava qualquer concepção civilizada de justiça ou de dignidade humana. A exumação realizou-se numa noite tempestuosa de dezembro de 896, quando o vento uivava pelas colinas romanas como um lamento pelos pecados que estavam sendo cometidos. Um grupo de homens mascarados, protegidos pelas trevas e pela cumplicidade das autoridades, desceu às catacumbas papais com pás e picaretas, profanando a santidade daquele lugar que havia sido consagrado pelos séculos como descanso eterno dos sucessores de Pedro. O cheiro da decomposição que se elevou quando o túmulo foi violado misturou-se com o odor dos archotes que iluminavam aquela cena dantesca, criando uma atmosfera de horror que faria estremecer qualquer coração ainda sensível à piedade cristã. O corpo de Formoso, após 9 meses de sepultamento, havia sofrido as transformações naturais da morte, mas conservava ainda forma humana suficiente para ser reconhecido e vestido com as vestes pontificiais que lhe haviam sido retiradas no momento da morte. Os profanadores executaram seu trabalho macabro com uma frieza profissional que sugeria terem sido cuidadosamente escolhidos para aquela tarefa repugnante. Quando terminaram, carregaram secretamente o cadáver papal para a Basílica de São João de Latrão, onde seria montado o cenário da farsa judiciária mais abominável da história da Igreja. A preparação da Basílica para o julgamento exigiu uma encenação elaborada que transformou o templo sagrado num teatro do absurdo. O corpo de Formoso foi colocado num trono especialmente preparado, sustentado por correntes que o mantinham numa posição que simulava a vida. Suas vestes pontificiais, cuidadosamente ajustadas, escondiam parcialmente o estado de decomposição, mas não conseguiam disfarçar completamente o horror daquela situação. O cheiro insuportável que emanava do cadáver foi parcialmente mascarado por quantidades excessivas de incenso, mas a combinação dos 2 odores criava uma atmosfera irrespirável que tornava a permanência no local uma tortura física, além do horror moral. Estevão VI, vestido com suas melhores vestes pontificiais, assumiu o papel de acusador principal naquela farsa. Sua voz, alterada pela emoção e pelo álcool que havia consumido para se dar coragem, ecoava pelas abóbadas da basílica como um uivo de hiena sobre uma carcaça. As acusações que formulava contra o morto eram uma mistura delirante de calúnias políticas e invenções teológicas, sem qualquer fundamento na realidade histórica ou na doutrina canônica. Ele acusava Formoso de ter usurpado o pontificado, de ter violado os cânones conciliares, de ter conspirado contra a legitimidade imperial e até mesmo de práticas heréticas que jamais haviam sido sequer insinuadas durante sua vida. O julgamento prolongou-se por 3 dias, durante os quais uma procissão de falsas testemunhas desfilou diante do cadáver papal para apresentar provas fabricadas de sua culpabilidade. Eram homens comprados com ouro ou aterrorizados por ameaças, que repetiam mecanicamente as acusações que lhes haviam sido ensinadas, sem ousar erguer os olhos para o horror que se desenrolava diante deles. O próprio absurdo da situação
homens vivos acusando um morto que não podia defender-se, não parecia incomodar os organizadores daquele espetáculo, que haviam perdido qualquer senso de realidade em sua obsessão vingativa. Para completar, a farsa, Estevão VI nomeou um diácono jovem e aterrorizado para servir como defensor de Formoso. O pobre homem, tremendo de medo e nojo, tentou balbuciar algumas palavras em defesa do morto, mas sua voz era constantemente interrompida pelos gritos histéricos do Papa acusador e pelas vaias da multidão de partidários, que haviam sido convocados para dar aparência de legitimidade ao procedimento. Era uma encenação tão grotesca que até mesmo alguns dos participantes começaram a questionar secretamente a sanidade mental de Estevão VI, que parecia haver perdido completamente o contato com a realidade. A sentença, quando finalmente foi pronunciada, superou em crueldade tudo o que havia precedido. Formoso foi declarado postumamente culpado de todas as acusações, seus atos papais foram anulados retroativamente e sua própria legitimidade como pontífice foi negada. Mas a vingança não parou aí. O cadáver foi despojado das vestes pontificiais. Teve 3 dedos da mão direita, aqueles com os quais abençoava. Cortados ritualmente, foi arrastado pelas ruas de Roma como um criminoso comum e, finalmente, atirado no rio Tibre como se fosse lixo indigno de sepultura cristã. Era a profanação suprema, o ato final de uma vingança que ultrapassava todos os limites da decência humana. A população romana, que havia assistido inicialmente em silêncio aterrorizado àquele espetáculo macabro, começou gradualmente a manifestar sua repugnância e indignação. Murmúrios de protesto ecoavam pelas ruas e praças da cidade eterna, e até mesmo alguns clérigos que haviam apoiado inicialmente Estevão VI começaram a questionar abertamente a legitimidade e a sanidade daquele procedimento. O próprio Tibre parecia protestar contra a profanação. Alguns dias após o cadáver ter sido lançado em suas águas, uma cheia excepcional o devolveu às margens, como se o rio se recusasse a ser cúmplice daquele sacrilégio. A descoberta do corpo de Formoso nas margens do Tibre foi interpretada pela população como um sinal divino de desaprovação ao que havia sido feito. Fiéis piedosos recolheram secretamente os restos mortais do Papa injustiçado e os sepultaram, clandestinamente, aguardando tempos melhores para dar-lhes a sepultura digna que mereciam. Começaram então a circular relatos de milagres e aparições relacionados com Formoso, testemunhos de que sua santidade não havia sido maculada pelas calúnias de seus inimigos. O povo simples, sempre mais sensível às realidades espirituais que os políticos corrompidos, compreendia instintivamente que havia presenciado não a punição de um culpado, mas o martírio de um inocente. A reação popular cresceu rapidamente, de murmúrios isolados para protestos organizados, e destes para uma revolta aberta contra Estevão VI e seus partidários. A indignação acumulada durante meses de opressão e sacrilégio explodiu finalmente, numa insurreição que varreu Roma como um furacão de justiça popular. As multidões invadiam o palácio de Latrão gritando "Vingança por Formoso" e exigindo a punição dos responsáveis pela profanação. Estevão VI, que havia julgado um morto com tanta arrogância, viu-se agora julgado pelos vivos, e o terror que inspirara nos outros voltou-se contra ele próprio com força multiplicada. A queda de Estevão VI foi tão dramática quanto sua ascensão havia sido ignóbil. Deposto pela revolta popular, foi aprisionado nas masmorras do castelo de Sant'Angelo, onde morreu em circunstâncias misteriosas que seus inimigos atribuíram à justiça divina e seus partidários a assassinato político. Seu pontificado, que havia durado apenas 2 anos, deixou como único legado uma mancha de infâmia que obscureceria para sempre a história da Santa Sé. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno na memória dos homens como exemplo supremo da degradação moral, a que podem chegar aqueles que subordinam o sagrado aos interesses mundanos. O sucessor de Estevão VI, o Papa Romano, teve como primeira tarefa reparar, na medida do possível, os danos causados por aquele pontificado desastroso. Numa cerimônia solene realizada na própria Basílica de São João de Latrão, onde havia
Ocorrido a farsa do julgamento, Romano anulou formalmente todas as decisões de Estevão VI, reabilitou postumamente a memória de Formoso e declarou válidos todos os atos de seu pontificado. O corpo do Papa mártir foi exumado novamente, mas desta vez para receber sepultura honrosa na Basílica de São Pedro, no lugar de honra reservado aos pontífices que haviam servido com distinção à Igreja de Cristo. A cerimônia de trasladação dos restos mortais de Formoso foi uma das mais emocionantes que Roma havia presenciado. Multidões de fiéis acompanharam o cortejo fúnebre, cantando hinos de louvor e portando velas acesas que transformaram as ruas da cidade numa procissão luminosa de reparação e de fé. Quando o caixão foi depositado em seu túmulo definitivo, muitos juraram ter ouvido coros angelicais ecoando pelas abóbadas da basílica, como se o próprio céu celebrasse a reabilitação daquele servo fiel que havia sido tão cruelmente caluniado. O cheiro das flores que cobriram o túmulo misturava-se com o incenso litúrgico, criando uma atmosfera de paz e de santidade que contrastava dramaticamente com o horror dos meses anteriores. Mas a reparação oficial não conseguiu apagar completamente as cicatrizes deixadas pelo sínodo do cadáver, como a posteridade batizou aquele episódio sinistro. A Igreja havia demonstrado ser capaz de profanar seus próprios sacramentos e de perseguir seus santos, mesmo além da morte, revelando um lado sombrio que abalou profundamente a fé de muitos cristãos. O escândalo repercutiu por toda a Europa, fornecendo argumentos aos críticos da autoridade papal e plantando sementes de dúvida que germinariam nos séculos seguintes em movimentos reformistas e heréticos. Para compreender plenamente a dimensão trágica da história de Formoso, é necessário situá-la no contexto mais amplo da crise que atravessava a Igreja no final do século IX. O período que os historiadores denominaram Saeculum Obscurum, século obscuro, caracterizou-se pela subordinação progressiva da autoridade espiritual aos interesses políticos das famílias aristocráticas romanas. O papado, que deveria ser o farol moral da cristandade, transformou-se frequentemente numa peça no jogo de xadrez das rivalidades dinásticas, e muitos pontífices foram escolhidos não por suas virtudes espirituais, mas por sua utilidade política para os grupos dominantes. Nesse contexto, a figura de Formoso adquire um relevo especial como exemplo de resistência à corrupção generalizada. Sua tentativa de manter a independência e a dignidade do cargo papal, mesmo ao preço do conflito com os poderes estabelecidos, representa um momento de luz num período dominado pelas trevas da decadência moral. Sua tragédia pessoal simboliza a tragédia mais ampla de uma instituição divina corrompida por paixões humanas, mas também demonstra que mesmo nas épocas mais sombrias, sempre existem homens dispostos a pagar o preço supremo pela fidelidade aos princípios cristãos. A perseguição que Formoso sofreu em vida e a profanação que seu corpo sofreu após a morte constituem um paralelo impressionante com a paixão de Cristo, que também foi perseguido pelos poderosos de seu tempo e cujo corpo foi objeto de disputas após sua morte. Como Cristo, Formoso foi traído por aqueles que deveriam ter sido seus aliados, abandonado por discípulos covardes, julgado por tribunais corrompidos e executado simbolicamente como criminoso. E como Cristo, sua aparente derrota transformou-se em vitória espiritual, e seu nome foi finalmente vindicado pela justiça divina que opera através da história humana. A ironia suprema da história de Formoso reside no fato de que seus inimigos, ao persegui-lo com tanto ódio e ao profanar seu cadáver com tanta crueldade, acabaram por imortalizar precisamente aquilo que pretendiam destruir. Se Formoso tivesse morrido pacificamente e sido esquecido como tantos outros papas medievais, sua memória teria se perdido nas brumas do tempo. Mas a monstruosidade do Sínodo do Cadáver garantiu que sua história fosse lembrada através dos séculos como exemplo supremo da perseguição da virtude pela maldade e como testemunho da capacidade humana para o bem e para o mal em suas formas mais extremas. O legado espiritual de Formoso transcende amplamente as circunstâncias específicas de sua época e de sua tragédia pessoal.
Ele representa todos aqueles que, ao longo da história, escolheram a fidelidade aos princípios morais, mesmo quando essa escolha implicava sofrimento e perseguição. Sua vida demonstra que a integridade pessoal tem um preço, mas que esse preço vale a pena ser pago por aqueles que compreendem que existem valores superiores à própria vida. Sua morte prova que nem mesmo a morte física pode destruir o testemunho daqueles que viveram, segundo suas convicções mais profundas. A figura de Formoso continua a desafiar as consciências contemporâneas com questões que permanecem atuais. Até onde devemos ir na defesa de nossos princípios? Que preço estamos dispostos a pagar pela integridade moral? Como conciliar as exigências da política com os imperativos da ética? Como resistir à corrupção sem nos corrompermos no processo de resistência? Essas perguntas, que Formoso enfrentou em seu próprio tempo e contexto, continuam a ecoar através dos séculos, esperando respostas de cada geração que se depara com os dilemas eternos da condição humana. A dimensão universal da tragédia de Formoso reside precisamente no fato de que ela não é apenas uma história medieval interessante, mas um paradigma atemporal dos conflitos entre bem e mal, entre verdade e mentira, entre justiça e poder, que caracterizam a experiência humana em todas as épocas. Cada leitor que se debruça sobre essa história é convidado a identificar-se não apenas com Formoso, mas também com seus perseguidores, reconhecendo em si mesmo a capacidade tanto para a santidade quanto para o pecado, tanto para a heroicidade quanto para a covardia. A memória de Formoso foi preservada não apenas nos documentos oficiais da Igreja, mas também na tradição oral do povo romano, que transmitiu de geração em geração as histórias de seus milagres e aparições. Essas narrativas populares, embora possam conter elementos lendários, testemunham a impressão profunda que sua figura causou na consciência coletiva. O povo simples, com sua intuição natural para as realidades espirituais, compreendeu instintivamente que havia presenciado não apenas um drama político, mas um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A tentativa de destruir a memória de Formoso através da profanação de seu cadáver produziu o efeito oposto. Garantiu que sua história fosse lembrada quando tantas outras foram esquecidas. A maldade extrema de seus perseguidores serviu, paradoxalmente, para destacar ainda mais a bondade de sua própria vida. O contraste entre sua integridade moral e a corrupção daqueles que o atacaram torna-se ainda mais dramático quando contemplado, à distância dos séculos, e sua figura emerge da névoa do tempo com a clareza de um farol moral em meio às trevas da história humana. O cheiro da decomposição